Pessoal, tudo bem? Grande abraço para você ligado aqui no LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. E a gente tá junto para darmos prosseguimento ao nosso processo pedagógico. Para desespero da concorrência, meus nobres, Edenilson Moraes está na área e se derrubar é pênalti. E hoje a gente conclui o nosso curso de preparação focada, preparação mesmo específica, com método, com objetivo, com propósito para esse concurso, visando a sua preparação, uma preparação eficiente para você ficar competitivo e buscar a sua aprovação, com uma grande atuação, acertando o máximo de questões, se possível, buscando o gabarito. Afinal de contas, a gente está trabalhando duro aqui, preparando aulas contextualizadas, fundamentadas, muito bem preparadas, de olho nos últimos concursos realizados aqui em Mato Grosso, trazendo uma grande preparação para você, que é o nosso parceiro, para você que acredita nesse projeto de sucesso que o LAC Concursos traz para você. Hoje o nosso tema diz respeito à atuação dos governadores de Mato Grosso e suas principais realizações. Vamos falar basicamente sobre os governantes do estado de Mato Grosso, sobre os chefes do executivo estadual, dos períodos que correspondem aos governos militares e os governos mais recentes aqui em Mato Grosso. Quais foram as principais ações empreendidas pelos chefes do Executivo Estadual? Quais foram as grandes preocupações que estiveram na agenda do governo do estado de Mato Grosso dos últimos 40 anos? Então a gente vai fazer uma abordagem muito bem preparada, muito bem fundamentada para você ter uma grande preparação, ter um grande desempenho, com foco no gabarito, com foco em sua aprovação. Pois é, pessoal, para começo de conversa, vale dizer que estudar para concurso público é um ato de muito esforço, é um ato de grande determinação. Ao contrário do que muita gente pensa, passar em concurso público não é uma coisa tão simples assim. Exige foco, exige desempenho, exige disciplina, determinação. Exige uma planificação para que você possa cumprir as suas metas e ter um grande desempenho. Afinal de contas, estamos nos preparando para isso. Não estamos nessa guerra para brincadeira. Estamos aqui para buscar a nossa vitória. Então eu deixo para você essa mensagem aqui, pessoal. Passar em concurso público. Essa é a nossa missão. Olha só como a maioria pensa. A maioria pensa que chegar lá é igual subir no elevador, né? Tranquilo, vai de boa, subindo andar por andar até chegar lá na cobertura, que é a aprovação e a nomeação para se tornar um servidor público. Só que na realidade a coisa é muito diferente, não é? Você tem que praticamente subindo aí com as suas próprias forças, ser um verdadeiro alpinista de concurso. Quem quer chegar lá no pico da montanha tem que saber que terá uma jornada difícil, mas se ela for bem planificada, se ela tiver foco, se ela tiver empenho, disciplina e determinação, com certeza você vai conseguir fincar sua bandeira lá no alto da montanha e conquistar essa sua vitória. Afinal de contas, estamos juntos nessa, galera. Vamos firme com o ideal de buscar essas vitórias, de buscar essas grandes realizações. Muito bem, pessoal, vamos começar falando sobre os governadores de Mato Grosso ao longo desse período histórico que eu mencionei para os senhores agora há pouco. Você lembra qual é o período histórico que a gente vai trabalhar na aula de hoje? Pois bem, a gente vai falar sobre os governantes de Mato Grosso do período militar. Lembra o período militar? Lembra quando você estudou o regime militar no Brasil, o período que vai de 1964 até 1985? Pois é, a gente vai começar analisando a atuação dos representantes do Executivo Estadual de Mato Grosso nesse contexto histórico. Começo a nossa abordagem falando sobre o governador
Pedro Pedrocian, governador de Mato Grosso entre 1966 e 1971. Uma curiosidade interessante é que Pedrocian foi governador dos dois Mato Grossos. Olha só, primeiro governador do Mato Grosso unificado, Mato Grosso Uno, e depois ele foi governador também do estado de Mato Grosso do Sul, que, como os senhores bem sabem, surgiu depois da aprovação da Lei Complementar número 31, datada de 11 de outubro de 1977, assinada pelo então presidente da República, Ernesto Geisel, autorizando a divisão do estado de Mato Grosso e a criação de uma nova unidade federativa que recebeu a denominação de Mato Grosso do Sul. Bom, Pedro Pedrocian, como dissemos, foi governador dos dois Mato Grossos, mas o que a gente vai analisar, o que é nosso foco na aula de hoje, é falar sobre as realizações deste governante em Mato Grosso. Olha só, ele foi eleito pelo voto direto no ano de 1965, portanto, no início do período militar brasileiro, ainda se realizavam eleições diretas para governadores dos estados. E o vitorioso em Mato Grosso foi Pedro Pedrocian, que havia sido anteriormente diretor da Ferrovia Noroeste do Brasil. Ele foi diretor da NOB. Lembra da NOB? A Ferrovia Noroeste do Brasil, o trem do Pantanal? Pois é, o Pedrocian foi diretor, teve um cargo de chefia na Ferrovia Noroeste do Brasil e deixou alguns problemas de ordem jurídica, de prestação de contas. Tivemos alguns problemas da administração do Pedrocian enquanto fora diretor da Noroeste do Brasil, e esses problemas vieram à tona no início de sua gestão. Tanto é, pessoal, que a oposição na Assembleia Legislativa protocolou um pedido de impeachment do governador, alegando casos de corrupção, casos de improbidade administrativa, enquanto Pedrocian foi diretor da companhia supracitada. Perfeito? Esse processo de impeachment foi aberto, foi averiguado e houve inclusive a votação para o pedido de impeachment do Pedro Pedrocian. E no dia da votação na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, deu empate, pessoal, entre aqueles que eram favoráveis ao afastamento do governador e aqueles que eram contrários a isso. E aí quem deu o voto de Minerva na época foi o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, que naquele momento histórico era justamente o nosso bom e velho deputado estadual aqui por Mato Grosso, não é? Que inclusive agora ele recebe uma homenagem aqui. Ele é o pai do atual prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, gente. Emanuel Pinheiro era o deputado presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso naquela época. E ele votou contra o impeachment de Pedro Pedrocian, que, portanto, foi mantido no cargo. Durante a sua administração, ocorreu aqui em Mato Grosso, nós tivemos a criação da Universidade Federal de Mato Grosso. Claro que é uma universidade que foi construída, que foi planejada pelo governo federal, o governo militar que promoveu, evidentemente, a consolidação da criação de uma universidade em Cuiabá. Porém, Pedro Pedrocian não envidou esforços para garantir que fosse criada uma universidade em Mato Grosso. Então nós temos aqui a criação da Universidade Federal de Mato Grosso no ano de 1970 em Cuiabá e a criação da Universidade do Estado de Mato Grosso em Campo Grande, que é o núcleo que originou a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, a nossa querida UFMS. Maravilha? Tivemos também, durante o governo de Pedrocian, a criação de uma companhia responsável
pela infraestrutura básica dos núcleos de colonização que eram implementados em Mato Grosso naquele contexto histórico, sobretudo os núcleos de colonização no Vale do Rio São Lourenço. Então a gente teve a criação da CODEMAT, a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso. Durante a administração Pedrocian também tivemos uma séria crise financeira do Banco do Estado de Mato Grosso, o BEMAT, que quase faliu nessa época. Tivemos também um endividamento das centrais elétricas mato-grossenses, a companhia fornecedora de energia elétrica em Mato Grosso também estava mal das pernas durante a gestão de Pedrocian, gente. E outros fatos importantes aqui que a gente pode mencionar, ocorridos na gestão de Pedrocian, nós tivemos a demolição da antiga Catedral Metropolitana de Cuiabá, que deu origem à atual Catedral Metropolitana do Senhor Bom Jesus de Cuiabá. Só que, evidentemente, essa não foi uma ação direta do governo, perfeito? Essa foi uma ação da Igreja Católica aqui em Cuiabá, na figura do então arcebispo de Cuiabá, do arcebispo de Cuiabá, que ordenou a destruição, a demolição da antiga catedral e a edificação de uma nova catedral. Dom Orlando Chaves, eis que lembrei-me do nome do arcebispo de Cuiabá naquela época, me lembrei, puxei pela memória, Dom Orlando Chaves, que promoveu a demolição da antiga catedral e a construção da nova, no exato local onde está até os dias atuais, na nossa Avenida Presidente Getúlio Vargas, no centro de Cuiabá. Também do ponto de vista cultural, a inauguração da primeira emissora de televisão de Mato Grosso, que foi a primeira emissora de TV em Cuiabá, a TV Centro-América do Grupo Zaran, inaugurada em 1969. O governo seguinte, pessoal, foi de José Fragelli, José Fontanilhas Fragelli, que governou o estado de Mato Grosso entre 1971 e 1975. Sua administração foi marcada pelo saneamento das contas públicas. Tá lembrado que eu falei que o governo anterior, o Pedrocian, teve problemas na administração do BEMAT, que estava endividado, e a CEMAT também não estava nada bem das pernas do ponto de vista financeiro. Pois é, Fragelli vai fazer o saneamento dessas contas públicas, não é? Promovendo então a reestruturação da CEMAT, e em sua administração foi inaugurada a maior escola estadual de Mato Grosso, a Escola Presidente Médici, na Avenida Mato Grosso. Inaugurada quando da visita do presidente Emílio Garrastazu Médici a Cuiabá, aqui no ano de 1973. José Fragelli também foi o responsável pela alocação de todas as secretarias e toda a estrutura burocrática do estado de Mato Grosso em um só lugar, no Centro Político Administrativo. Foi construído também na gestão do José Fragelli. Inclusive, um detalhe muito interessante, pessoal, o próprio Palácio de Governo em Mato Grosso, o nosso famoso Palácio Paiaguás, também foi construído na gestão de José Fragelli, assim como o estádio que levava o nome deste governador de Mato Grosso, o Estádio Verdão, Estádio Governador José Fragelli, inaugurado em 1975, com a presença de grandes clubes do Rio de Janeiro jogando aqui em Cuiabá contra as equipes aqui da Baixada Cuiabana, uma grande celebração que contou também com a presença do presidente da República, que veio presenciar essa inauguração do antigo Estádio Verdão, que, como sabemos, não existe mais, não é? Foi demolido e no exato local soergueu-se a Arena Pantanal,
que foi sede de jogos da Copa do Mundo de 2014, realizada no Brasil. O outro governador desse período também foi José Garcia Neto, que governou Mato Grosso entre 1976 e 1979. Em sua gestão, tivemos a inauguração da estação rodoviária de Cuiabá. Olha só, Cuiabá, uma cidade já em grande desenvolvimento, àquela altura dos anos 70, mas que não apresentava uma rodoviária muito bem estruturada para receber principalmente os migrantes que vinham para os projetos de colonização que estavam em percurso, que estavam em desenvolvimento naquele exato contexto histórico. Também temos a inauguração do Parque de Exposições em Cuiabá, na região do bairro Dom Aquino. A inauguração da então Avenida Perimetral, Avenida Miguel Sutil, em homenagem ao bandeirante descobridor das Minas do Sutil, no Córrego da Prainha. Tivemos então a construção durante a gestão de Garcia Neto da Avenida Perimetral, Avenida Miguel Sutil, a nossa famosa Miguel Sutil, além da criação de órgãos importantes, como, por exemplo, a Secretaria de Promoção Social, PROSOL, e também a Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor em Mato Grosso, a FEBEMAT. E um outro aspecto importante também ocorrido no governo de Garcia Neto foi a consolidação do processo de divisão do estado de Mato Grosso. Como os senhores bem sabem, este processo foi bem longo, durou 85 anos até a sua consolidação, quando ocorreu a aprovação da Lei Complementar número 31, assinada pelo presidente Geisel, determinando a divisão do estado de Mato Grosso e a criação do estado de Mato Grosso do Sul. No final de sua gestão, Garcia Neto licenciou-se do cargo de governador para concorrer a uma das vagas ao Senado Federal. Ele foi candidato ao Senado Federal em Mato Grosso, mas acabou sendo derrotado pelo Alberto Canelas, o senador Canelas. Um dos fatores que levaram à derrota de Garcia Neto, que havia sido governador de Mato Grosso nesse período, período no qual que também o seu genro, Rodrigues Palma, foi prefeito de Cuiabá. Um dos fatores que explicam a derrota de Garcia Neto é justamente a consolidação da divisão do estado. Isso realmente repercutiu muito mais, assim, negativamente para o então governador Garcia Neto, que nada pôde fazer, evidentemente, para evitar a divisão do estado, já que foi uma decisão da própria burocracia federal. É o presidente da República, o Ernesto Geisel, e o ministro-chefe da Casa Civil, Golberido Couto e Silva, que determinaram a divisão do estado. Então, não havia como as elites políticas mato-grossenses evitarem que isso ocorresse. Mas, evidentemente, que para o eleitorado isso acabou repercutindo muito mal e Garcia Neto foi preterido ao Senado, quando a maioria dos eleitores mato-grossenses acabou elegendo o senador Alberto Canelas. O próximo governador de Mato Grosso é Frederico Carlos Soares de Campos, mais conhecido como Frederico Campos. Frederico, Cuiabá tem solução. Olha só, gente, Frederico Campos, que foi prefeito de Cuiabá na década de 60, em 1969, quando do bicentenário da fundação de Cuiabá, quem era o governador de Cuiabá, o governador da capital mato-grossense, era Frederico Campos. Na década de 70, ele torna-se governador de Mato Grosso.
Na década de 80, agora sim, na década de 80, ele vence as eleições, aí em 88, derrota Roberto França e torna-se prefeito de Cuiabá. Governa de 88 a 92. Beleza? Mas vamos falar então da gestão de Frederico Campos à frente do Palácio Paiaguás. Lembra que o Palácio Paiaguás foi inaugurado na gestão de Fragelli. Depois veio Garcia Neto, depois vem Frederico Campos, 1979 até 15 de março de 1983. Durante sua administração, vamos analisar o contexto, Frederico Campos assume o governo do estado de Mato Grosso logo da efetivação do processo de divisão do estado de Mato Grosso e criação do Mato Grosso do Sul, gente. Você se lembra que eu falei agora há pouco que a Lei Complementar número 31, lá de outubro de 1977, determinou a criação do estado vizinho nosso aqui, o Mato Grosso do Sul. Porém, a efetivação de tal medida só ocorreu em 1º de janeiro de 1979. Portanto, Frederico Campos é o primeiro governador de Mato Grosso que vai assumir o cargo após a efetivação da divisão do estado. Então ele vai ter sobre seus ombros o peso de carregar esse fardo, de assumir a tarefa de conduzir Mato Grosso para o progresso, naquele momento que estava em curso a colonização da porção norte de Mato Grosso, já surgindo vários projetos de colonização, vários núcleos populacionais aparecendo naquele contexto histórico em Mato Grosso. Então era tarefa do governo dar estímulo à colonização, promovendo isso daqui, pessoal, obras de infraestrutura. Então perceba, Mato Grosso recebendo um contingente expressivo de migrantes, principalmente migrantes oriundos da região sul do Brasil. Então olha só, chegavam aqui e não encontravam infraestrutura necessária, faltavam estradas, faltavam escolas, hospitais, energia elétrica, fornecimento de água e esgoto, ou seja, os núcleos não tinham a infraestrutura necessária para receber tão expressivo contingente populacional. Então é tarefa do governo promover a construção de estradas, a construção de escolas, a ampliação do abastecimento da rede de água e esgoto, a expansão da rede elétrica no estado de Mato Grosso. Todas essas tarefas assumidas pelo governo do estado, no caso na figura do governador Frederico Campos. Aí, pessoal, no ano de 1982, acontecem eleições diretas para governadores nos estados brasileiros. E nas eleições de 1982, via de regra, na maior parte dos estados brasileiros, sobretudo nos estados assim mais importantes do ponto de vista político e econômico, a vitória coube aos candidatos da oposição. Podemos mencionar, por exemplo, Leonel Brizola, que venceu no Rio de Janeiro, Tancredo Neves, que venceu em Minas Gerais, Franco Montoro, que venceu em São Paulo, mas aqui em Mato Grosso, quem venceu as eleições no ano de 82 foi um candidato que havia participado da parte que apoiava o governo militar, não é? Havia participado da Arena e que era do PDS, o Partido Democrático Social. Júlio José de Campos, que havia sido governador, havia sido anteriormente prefeito de prefeito de Várzea Grande. Júlio Campos havia sido prefeito de Várzea Grande, o mais jovem prefeito de Várzea Grande de todos os tempos, e depois candidatou-se ao governo do estado em 1982, derrotando o seu principal adversário naquele pleito,
que foi o padre Raimundo Pombo, que era o candidato do PMDB. Então, aqui em Mato Grosso, a vitória coube ao partido que dava a sustentação ao governo, o PDS. Então, Júlio Campos, eleito pelo voto direto. Então, um detalhe importante, pessoal. De todos os governadores que vimos até aqui, o único que havia sido eleito pelo voto direto havia sido quem? Pedrocian. Os demais governadores de Mato Grosso haviam sido escolhidos pela Assembleia Legislativa. Era a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso a encarregada da escolha dos governadores. Isso muda em 82, eleições de 1982, eleições diretas. Vitória de Júlio José de Campos para o governo do Estado de Mato Grosso. E aí, durante seu governo, que era baseado no slogan Progresso para Todos, governo Júlio Campos, Progresso para Todos, inclusive o slogan era 40 anos em 4, ou seja, 4 anos de governo e 40 anos de progresso. Meio que Júlio Campos estava ali plagiando o slogan de JK, do plano de metas, que era 50 anos em 5, né? 5 anos de governo, 50 anos de progresso. Pois então, Júlio Campos adotou esse slogan, que seriam 4 anos de governo, 40 anos de progresso. No seu governo, vai ganhar ênfase maior o investimento dado na construção de estradas e também... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Lac. Inicialmente eu quero pedir licença aos seus estudos, mas essa videoaula do YouTube é uma videoaula demonstrativa, é uma videoaula demonstrativa. Para quê? Para que você conheça os nossos professores, para que você conheça os nossos cursos aqui da Lá Concurso. A Lá Concurso é uma empresa matogrossense, uma escola cuiabana, prepara você para concursos públicos aqui do estado do Mato Grosso e também do Brasil todo. Mas nós somos especialistas em concursos aqui do nosso querido estado do Mato Grosso. Até porque que nós somos uma empresa cuiabana. E claro que nós aqui da Lá Concurso, nós preparamos aí um hall de cursos online específicos para o concurso da Prefeitura de Itiquira. Específico, você vai encontrar somente aqui na Lá Concurso. E papo reto, garanto para você, se você estudar, né, com bastante dedicação, com determinação, cumprir todas as nossas orientações pedagógicas, garanto para você que você ficará muito competitivo para o concurso de Itiquira. Então vem comigo, edital publicado, nossos cursos a partir de 10 parcelas de R$ 25,00, acesso imediato, porque as nossas videoaulas, grande parte delas já estão gravadas, já estão disponíveis na área do aluno. A banca é a Universidade Federal de Goiás. As inscrições vão do dia 6/9 até o dia 5/10 e a data da prova no dia 23/10 de 2022. Professor, rapidamente, quais são os nossos cursos? Preste atenção, tá? Preste atenção, aqui ainda faltou técnico em enfermagem, tá? Temos aqui nível superior, conhecimentos comuns 10 de 25, analista administrativo 10 de 35, analista jurídico 10 de 35, auditor de controle interno 10 de 35, contador 10 de 35, enfermeiro 10 de 35, faltou aqui, tá, o técnico de enfermagem também que é 10 de 35, professor conhecimentos comuns, área pedagógica, nível médio e técnico de informática 10 de R$30 aqui. Então esses são os nossos cursos online. Cara, gostou? Quer continuar assistindo essa videoaula? Vem fazer o nosso curso completo aqui da Lá Concurso por apenas esse investimento. Cara, não tem como ficar de fora. Vem estudar conosco aqui na Lá Concurso.